Então, até porque não é Macalossi, essa posse os convidados poderiam, se não fosse a sua advertência aqui ontem, haveria posse e os convidados corriam o risco, se eventualmente a situação se prolongasse no Rio Grande do Sul e até se agravasse, corriam o risco de chegar à posse de canoa ou qualquer coisa dessa natureza, né? Que horror essa situação. Mas olha, o que nós informamos agora há pouco, ou destacamos a informação da demissão do presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, que foi substituído, ou será substituído por Magna Chambriard, que foi presidente da diretora-geral da agência reguladora ANP, de petróleo e gás. E, enfim, o fato é que, embora seja uma pessoa qualificada, ela tem uma cabeça muito sintonizada, digamos assim, com a lógica do presidente Lula, de uma empresa a serviço do governo. E por essa razão, é uma incógnita para todos nós a reação do mercado financeiro, que é o que sustenta a Petrobras, né, através dos seus investimentos, a reação a essa mudança. E é por essa razão que vamos conversar agora com um dos maiores especialistas de mercado que nós temos aqui no nosso país, que é o Rafael Figueiredo, o Rafi, ele que é CEO da Eleven Financial, que é uma importante empresa do mercado. Muito bom dia, Rafi. E aí, hein? Como é que o mercado deve reagir a essa mudança? Oi, Cláudio, bom dia para você, Thaís, Sônia, toda a audiência. O mercado ele já está reagindo quando a gente tem esse tipo de notícias que acontecem pós-fechamento. Existe o pré-mercado lá em Nova York, no qual as ações da Petrobras estão sendo negociadas, né, as ADRs, e no pré-mercado a gente já tem aí uma queda considerável. Nesse exato momento, as ações da Petrobras pré-abertura estão caindo 9,05%. As ações negociadas na Alemanha estão caindo 8,77%. Portanto, a gente já tem um prognóstico do próprio mercado, e eu falo por mim mesmo, né, que apesar, Cláudio, da notícia não ser uma grande surpresa, porque a questão do desligamento do Prat já vinha sendo especulada há algum tempo, dados os embates por conta do pagamento de dividendos, do próprio plano de negócio da companhia, da estrutura, o fato da gente entender que houve uma coordenação e essa demissão certamente foi premeditada, né? Quando a gente olha a cronologia dos fatos, logo depois da reunião do Copom, logo depois, na sequência, onde a gente tem o resultado corporativo da companhia, certamente a gente entende que isso soa, mais uma vez, né, como ingerência política sobre a companhia, e aí abre um risco adicional a uma companhia tão importante para a nossa economia, não só para o nosso mercado, por ser a maior empresa brasileira em valor de mercado, mas para a nossa economia também. Então, isso soa como algo com um risco mais elevado. Como eu sempre gosto de dizer, o mercado não tem medo de crise. O que ele tem medo é de escuro. A partir do momento que você tem uma ingerência política, você perde o controle e aí a reação ela é ruim. Portanto, eu acredito que as ações devam abrir acompanhando esse pré-mercado em Nova York. A gente deve ter aí nesse range de abertura, pelo menos a gente sempre sabe como vai abrir. É difícil saber como vai fechar, mas que vai ter uma queda aí por volta dos 9%, 10%, dado esse susto e esses riscos adicionais, é o que deve ser essa configuração da abertura, Cláudio. Justamente, Rafi, Sônia aqui, tudo bom com você? Prazer tê-lo sempre no Jornal Gente para esclarecer aí assuntos econômicos e os seus desdobramentos. Como você mesmo disse, a Petrobras é a maior empresa brasileira e isso acaba mexendo com vários setores da economia. Intervenções assim, além de deprimir o preço das ações, podem também mexer com o mercado de câmbio e de juros. O que você acha, Rafi? Sim, absolutamente, Thaís. Veja, mexe indiretamente, né, porque quando você tem um movimento desse que é interpretado como uma ingerência política, né, e da própria dificuldade da Magda nesse momento, veja, agora a pressão que ela chega, né, que ela recebe para cumprir o plano de investimentos e acelerar
a expansão, né, dos investimentos da Petrobras, que deve resultar em menor pagamento de dividendo, essa pressão ela é enorme. Portanto, há um cenário que a gente chama aqui da expressão de aversão ao risco e, portanto, a fuga de dinheiro acaba sendo inevitável. Então, isso rebate no mercado de juro futuro, isso rebate no mercado de câmbio e no momento em que a nossa economia, ela, pela fotografia atual, é uma economia forte. A gente tem sinais fortes vindo dos dados de serviço que foram essa semana. A gente tem novos prognósticos, né, da pesquisa Focus, inclusive nossa, aqui, de revisão do nosso PIB para cima, saiu de 1,84%, 1,85% para 2,09%. E nesse momento onde você tem uma quebra de administração, onde você praticamente começa tudo de novo, reconquistar a confiança e tentar elaborar, a partir do plano de negócio atual, uma readequação à nova política, que deve ser junto ao governo, isso deve gerar uma incerteza, isso rebate diretamente sobre a política, sobre as taxas de câmbio e de juros. Vocês terem uma ideia, eu curiosamente fui procurar aqui, e olha que coisa, para mim, impressionante, né? Desde de 2000 até hoje, não estamos falando em 24 anos, né? Quase 24 anos, foram 13, incluindo essa do Prats, 13 alterações de presidente da Petrobras. Enquanto a Chevron, por exemplo, uma companhia concorrente da Petrobras em termos, né, de exploração, foram apenas 3 mudanças. O que a gente está falando aqui é basicamente a cada ano e meio, quase 2 anos, mudança de presidente. Isso para o tamanho da Petrobras, da importância que ela tem, não só para o mercado de capitais, mas para a nossa economia, é muito relevante. Isso, naturalmente, deixa o nosso dólar e taxa de juros, e evidentemente o prêmio de risco, né, o CDS, mais alto e certamente deve interferir hoje também. Ô Figueiredo, bom dia. Aqui Guilherme Macalossi. Deixa eu primeiro lhe cumprimentar e agradecer a oportunidade da pergunta, até porque finalmente eu não vou falar de chuva e de inundação. Mas, de qualquer modo, eu queria saber, você que trabalha com o mercado sabe, afinal de contas, qual que é a política de preços da Petrobras? Porque eu devo dizer, eu não sei direito, e me parece que ninguém sabe. Havia uma crítica muito intensa à paridade dos preços internacionais com o preço do produto interno. Mas nas notas que a Petrobras divulgou quando houve a nomeação do Jean Paul Prats, não ficou muito claro ali qual seria, afinal de contas, a diretriz que se seguiria. Pelo perfil dado aqui pelo Cláudio Humberto em relação à nova presidente, talvez até se questione, digamos, a formatação do preço especificamente. Como é que o mercado vê isso? Olha, Guilherme, essa é uma excelente pergunta, dado que nesse exato momento existe uma defasagem, né, dos preços, coisa da ordem de 22%, e desde o momento em que houve o comunicado, na minha avaliação, eu acredito que o mercado tem sido leniente, ou diria até complacente com essa nova política, porque eu concordo com o que você acabou de colocar, e eu coloquei em todos os meus relatórios aqui desde então, e desde então a gente teve uma recomendação neutra para a companhia, quando houve essa alteração, de que não há uma regra clara. E basicamente, o que desde o comunicado, o que eu passei a entender ali, é que é uma caixa preta, e vai muito na interpretação de como anda a política, de como deve ser a política de preço baseado no preço do derivado. A Petrobras teve uma sorte, e basicamente é sorte mesmo, porque tem muita variável que ele não tem controle, que é variação do câmbio e preço de petróleo. E nós estamos falando de um ambiente onde o conflito geopolítico, né, no mundo segue tenso, né, não cessou de forma alguma, principalmente na área dos Emirados, onde qualquer coisa ali, o preço do petróleo explode. O preço do petróleo acomodou ao longo do tempo, inclusive ajudou no combate à inflação, e a taxa de câmbio para o mercado brasileiro, principalmente com o real, extremamente acomodada. Então, eu julgo que o mercado, até então e até ontem, tem sido muito complacente com esses movimentos,
A Petrobras subiu 73% ano passado, certamente parte dessa performance, grande parte dessa performance, é um desconto gigantesco que a Petrobras tinha frente às suas empresas pares, e à medida em que ela gera caixa, os seus resultados operacionais melhoram, ela acaba realmente atraindo a atenção dos investidores, sobretudo dos investidores internacionais. Ela caiu no gosto do investidor internacional. Esse é um lado super importante, apesar da queda no lucro agora, no resultado corporativo, ela continua com o resultado operacional muito forte, e isso é muito bom, isso vem de políticas de administrações anteriores. Entretanto, quando a gente vê esses sinais de intervenção política, de mudança de política de preço, e essas mudanças que, na minha opinião, foram premeditadas, né, para que use a Petrobras como máquina pública para servir ao governo e não apenas, né, ao mercado como um todo, isso soa como uma preocupação. E aí eu imagino que o mercado deva perder essa paciência e esses sinais aí de complacência e leniência devam começar a aparecer mais fortemente. É o que pelo menos a gente está vendo aqui, com a queda aí de mais de 9% no pré-mercado. O economista Rafael Figueiredo está falando ao vivo conosco aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, na Band News TV. Rafael, bom dia, aqui é a Thaís. Queria te perguntar o seguinte: quando o presidente Lula faz uma opção da saída de Jean Paul Prats e a nomeação de Magda Chambriard, mais do que nomes, ele está indicando visões. Ele coloca uma visão que até agora foi a visão dominante na gestão da Petrobras de lado e opta por uma visão. Quais são as diferenças entre essas duas visões? Como é que o mercado percebe isso? Olha, até então, por entender, né, que a Magda é uma profissional de carreira e que entende do business, o que já é uma vantagem comparativa bem grande em relação ao Prats, a gente entende que existe alguém que sabe do que se passa na Petrobras, na sua essência, em toda a sua estrutura e nas suas verticais, o que isso é ótimo. Agora, a partir do momento em que a gente olha uma indicação e vem com alguns sinais importantes, e aqui eu faço uma pequena pausa para fazer um pequeno paralelo, Thaís, com o próprio arcabouço fiscal. Né? A gente tinha o teto de gastos, ele acabou, virou arcabouço fiscal, que também foi destruído ou foi simplesmente arrastado para 2028. Os sinais que foram sendo dados de que o governo não queria poupar, não queria reduzir gastos e continuar aumentando receita com outros, tentar fazer com que o ajuste das contas públicas via aumento de receita e não redução de gastos, esse paralelo ele também pode ser dado para a Petrobras num momento em que há uma mudança considerável na sua política do seu plano de negócio e de política de defasagem dos preços em relação aos derivados no mercado internacional. O que eu estou querendo dizer é que os sinais, mais uma vez, estão muito próximos do que a gente viu anteriormente. Né? Eu brinquei aqui em um outro relatório, né, colocando aspas, né, que tem cara de porco, focinho de porco, né, rabo de porco, patinha de porco. Então só pode ser um porco. Então, o que eu quero dizer com isso é que os sinais sobre a intervenção e que deve usar a companhia como mais como política pública e social do que relativamente ao prol do crescimento do nosso mercado e, evidentemente, da nossa economia, esses sinais estão começando a ser dados. Cabe à Magda agora, à frente da companhia, cessar isso. Está na mão dela, a pressão fica sobre ela, e aí eu acredito que ela deva fazer isso por ser uma sociedade de economia mista. Ela, ora, tem que lidar com o governo, mas ela também tem que lidar com os investidores, e eu vou dizer que não são poucos, né? Ainda mais sobre a ótica do investidor estrangeiro. Figueiredo, deixa eu lhe fazer uma breve pergunta. Na sua avaliação, o mercado fica mais feliz com a Magda Chambriard ou preferia o Mercadante? Olha, eu diria que o mercado ele continua incerto com a política que vem à frente. Existe um plano de negócio em andamento e a incerteza sobre a execução desse plano de negócio é que faz o mercado ficar hoje, digamos assim, extremamente preocupado e que deve rebater sobre o preço.
se a MAG, se é o mercadante, enfim, a lei das estatais foi alterada, ou pelo menos ela está sob liminar, e isso muda muito a característica de quem pode comandar. Então, eu diria que um ou outro, sob a ótica do mercado, é a execução e previsibilidade sobre resultados. Rafael Figueiredo, CEO da Eleven Financial e especialista no mercado, queria saber de você o seguinte: se você pessoalmente, como profissional do ramo, ou mesmo a empresa que você dirige, se tem algum tipo de recomendação para papéis da Petrobras, para ações da Petrobras, né? Se é neutra a recomendação, como você lembrou agora que de posição recente da Eleven, ou se é de compra ou se é de venda, porque o que ontem o mercado, estou vendo aqui, as ações da Petrobras fecharam em queda, né, em razão dos resultados ruins do primeiro trimestre, um pouco acima, valendo um pouco acima de R$40. Confirmado aí enfim, o que indica o pré-mercado, isso aí pode desabar para uma coisa próxima dos R$30, né? Quem tem ações da Petrobras ou que está em dúvida se deve ou não deve entrar na empresa, você acha que é o momento de comprar mais porque vai ficar mais barato, ou é se livrar desse papel de uma vez por todas? Olha, certamente quem tem ações da Petrobras estão no lucro, tá? Porque a Petrobras está muito próxima do seu high histórico, evidentemente da forma nominal, né? Portanto, já vem tendo resultado aí surpreendente. Ano passado subiu 73%, esse ano até onde estava subindo 17%. Então, eu diria que é um bom momento para você realizar lucro pela característica de tudo que a gente está vendo, né? A gente tem aqui uma condição neutra para a Petrobras, e essa condição aconteceu desde a mudança de política de preço, então certamente a gente ficou de fora aqui, vários disclaimers dessas últimas altas. Agora, por outro lado, a Petrobras ela tem uma participação, um peso no nosso mercado, no índice Bovespa, muito importante. Então, quando a gente quer tratar de performance e olhar o mercado na qualidade de um portfólio e não apenas a companhia em si, a Petrobras ela tem a sua importância. Ano passado, por exemplo, cerca de 30% de toda a performance do Ibovespa foi Petrobras. Esse ano, a Petrobras ela só não cai o dobro do que está acontecendo agora, porque a Petrobras está subindo. O mercado está caindo 4 e pouco no ano, né? Só não cai mais do que isso, 8%, porque a Petrobras está segurando e subindo 17% no ano. Então, ela tem a sua importância. Então, eu diria que é uma boa oportunidade para realizar o lucro, se você está operando de maneira tática, certamente está próximo do seu high histórico, tem uma performance excelente ao longo do tempo, e, evidentemente, quando a poeira assentar, e vai assentar, porque a gente está acostumado com esses vai e vem, talvez seja uma nova oportunidade, sim. Mas isso a gente vai ver com a nova política, o que a Magda deverá falar junto ao mercado, né? Como é que serão esses sinais de intervenção, se vai ou não acontecer. Então, a gente vai ter tempo para avaliar isso ao longo né, de todo esse processo, e por isso eu digo que seria uma boa oportunidade, ao menos, de realizar o lucro. Rafael Figueiredo, economista, CEO da Eleven Financial, falando conosco aqui no Jornal Gente. Obrigada, Rafael. Até a próxima. É um prazer sempre falar com vocês. Até a próxima. Valeu, Rafael. Obrigada. 8h45 aqui no Jornal Gente. Já, já.